Café no Papo Reto passando na sua timeline e fica porque vai ter bolo. Não hoje, mas amanhã. E eu tô, assim, sentindo muita vontade de compartilhar muitas coisas com vocês. E aí, como fechamento desse ciclo do meu 3.3 e o último café aqui, Café no Papo Reto do 3.3, vim conversar com vocês sobre fechamento de ciclos e a importância de você saber fechar um ciclo bem para você iniciar um outro ciclo de maneira positiva, eficaz. Você vai entender nesse vídeo que se você não faz uma coisa, consequentemente você vai afetar a outra. E se você ficar até o final, eu vou te dizer como encerrar bem os ciclos passados, mesmo que eles não tenham sido tão bons para você conseguir iniciar bem um novo ciclo. E é claro que eu tô aqui com a minha cola, tá meio bagunçada, mas a gente vai papear um pouco sobre isso. E aí eu começo dizendo exatamente o que eu já falei aqui. Quem não sabe fechar os ciclos não vai iniciar bem as novas fases da sua vida. Porque questões pendentes antigas, sabe? Que combinava com a sua versão antiga, que não combina com a sua versão atual, se você não fechou bem, vai ter um carrapicho ali que de alguma forma vai te atrasar nesse processo de ir para a versão que você quer, de se tornar a pessoa que você quer, seja aí num relacionamento, seja na sua saúde, seja na sua vida profissional ou financeira. A gente precisa fechar os ciclos de maneira eficaz. Ah, Aniele, mas eu fechei o ciclo. Como você fechou esse ciclo? Porque eu estou falando aqui sobre fechar o ciclo bem com esse ciclo. Bem com o que passou, bem com o que te aconteceu. Porque se você diz que fechou, sabe aquela figurinha, tem uma figurinha no WhatsApp que eu adoro, que é assim, eu superei, só choro quando lembro. Então, quero te dizer que esse ciclo não está fechado aí na sua vida. Então, fechar bem o ciclo é inclusive ser grato e ser grata ao que te aconteceu, seja esse fato positivo ou negativo, né, na sua vida, que você considere. Eu tenho a seguinte opinião: tudo que me acontece é meu, então não existem coisas boas ou ruins no sentido de que, não tô dizendo no sentido de não ser desafiadora ou não, e de não ter sido doloroso ou não. Eu tô dizendo que tudo que vem até a mim é meu porque eu vou aprender alguma coisa com isso. Então, ou vai ser algo muito bom que vai me levar para um outro patamar, ou vai ser algo que vai ser uma grande barra, mas que a vida tá querendo me trazer algo para eu olhar para alguma coisa, para algum lugar, em mim e não no outro, que eu tenho que aprender. Então, se eu aprendo a partir de uma experiência que eu considero ruim, se eu tirei algum aprendizado disso, bingo, valeu. A experiência valeu em si. Então, quando eu falo sobre fechar o ciclo ali, que é entendendo que aquilo que você viveu e aquela experiência que você teve, ela combinava com a sua versão daquela época. E acho que isso é um grande insight aqui de se entender. Porque às vezes a gente fica muito agarrado em experiências dolorosas do passado, né? E aí a gente acha que tá vivendo a vida e que tá seguindo maneiro. Cara, não estamos seguindo maneiro. Se você tem alguma questão ali que ainda te incomoda muito hoje, mas que ela é do passado, isso não tá resolvido, esse ciclo não tá fechado. E pode ser que você tenha um ciclo aí, sabe, semi-aberto em, sei lá, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. A notícia boa que eu tenho pra te trazer é que, se você tá vivo, nunca é tarde pra encerrar um ciclo. Então, assim, vamos começar, né? E tem umas 2 coisas aqui que eu quero falar com vocês, porque é algo que pode sabotar esse seu início de um novo processo que você tá buscando. E pode ser um problema que, dentro dessa dificuldade de encerrar ciclos, a sua velha versão lida com fatos conhecidos. Como assim, Aniele? Então, tudo que te aconteceu, já te aconteceu, então é uma coisa que você sabe. E isso significa que o seu cérebro, por mais bosta que tenha sido a experiência, ou que talvez esteja sendo a experiência, porque pode ser que você esteja num ciclo que você quer encerrar, mas que você ainda não deu conta disso, o seu cérebro lida com o que é conhecido de maneira familiar. E se ele lida de maneira familiar, de alguma forma é confortável para ele, mesmo que seja algo que você esteja vivendo ruim.
Porque o nosso cérebro não quer gastar energia. E se ele não quer gastar energia, de alguma forma, tudo que é familiar, ele não precisa pensar em coisas novas ou atitudes e comportamentos novos, porque ele sabe como aquilo funciona. Se ele sabe como aquilo funciona, é só ele manter ali o que ele já tá fazendo. Então isso pode ser uma coisa que tá te sabotando. Você tá muito confortável, apesar de não ser confortável, estar nesse lugar, mas você sabe como você tem que lidar. Você não tem que descobrir uma forma nova de lidar com isso. Então, isso pode estar te sabotando para ir para esse novo ciclo que você quer ir. E a outra coisa é praticamente a recíproca, né? Que a recíproca é verdadeira. O que isso significa? Que a sua nova versão, ela lida com fatos incertos. Gente, a câmera tá mexendo. Calma aí. A sua nova versão e o lugar para onde você quer ir lida com fatos incertos. Isso significa que você precisa de um desgaste muito maior e de uma energia muito maior do seu cérebro para resolver e para lidar com isso. E aí você pensa comigo, essa grande gangorra, assim. Você quer ir para um lugar novo, só que o lugar novo vai exigir de você comportamentos novos e maneiras novas de lidar com algo que você não conhece, que você desconhece. Por exemplo, vamos supor aqui, eu quero ficar rico, eu quero ser uma pessoa rica. Mas, se você nasceu, como eu, numa família que você não é herdeiro de nada, você não nasceu numa família rica, você tem que concordar comigo que você ir para esse lugar, você vai ter que aprender novos comportamentos, como lidar com isso e, inclusive, como fazer dinheiro, que é diferente de quem já nasceu em berço de ouro, que já tá ali naquele processo, naquele contexto e já tá vendo como acontece. Então, assim, a pessoa de lá só precisa reproduzir o que tá acontecendo. A gente vai precisar aprender. E depois que aprender e conseguir, a gente vai ter que entender comportamentos e contextos diferentes que não é o do nosso. Entende o processo de desgaste que tem em você aprender uma nova coisa ou estar em um novo contexto, porque você não sabe como se comportar, como fazer, você vai ter que aprender tudo. Então, assim, o processo é muito mais demorado. Então, temos aqui duas grandes coisas importantíssimas que pode sabotar a gente no nosso movimento de ir para essa nossa nova versão. Então, assim, não é tão simples quanto parece. Mas eu tô aqui para te ajudar a fechar esses ciclos. Toda vez, eu tenho 2 momentos no ano que eu faço esse processo de avaliar o que foi, de ver e projetar o que eu quero, de colocar no papel, que é perto do meu aniversário e no final do ano. E acho que isso é uma coisa importante. Mas o mais importante é você colocar aquilo que estava no papel em ação, porque às vezes a gente faz isso e esquece, nunca mais olha para aquilo, né? Isso não vai funcionar, não é só sobre colocar no papel, é sobre tirar do papel o que tá no papel, entende? Então, assim, vamos lá. 3 formas de fechar bem os ciclos, ou o ciclo que você tá querendo fechar e não tá conseguindo. A primeira coisa é exatamente isso que eu falei pra vocês. Colocar no papel tudo o que não conversa mais com quem você é hoje. Então, assim, pode ser que tenham coisas que combinavam muito bem com a sua versão atual. E que você já não é mais aquela pessoa. E que já não combina mais com você. E pode ser que você não esteja olhando pra isso. Porque olhar pra essas coisas é desconfortável. Você tem que se movimentar pra resolver uma pendência, seja lá o tipo que for, né? Então, isso é uma coisa. E se você quer ir um pouco mais pra frente, e eu tô nesse lugar, é fazer essa tarefa de colocar no papel o que não conversa com quem você quer ser. Porque se eu tô aqui na minha versão e eu tô olhando pra versão que eu quero ser lá na frente, eu entendo que tem um processo pra eu chegar lá. Mas eu posso acelerar esse processo. Como? Tá, o que tem aqui que ainda combina com meu eu atual, mas que não combina com a versão que eu quero ser lá na frente? O que eu tenho que fazer? E aí eu coloco no papel, e depois de colocar no papel, eu começo a me movimentar pra isso. Vou falar de uma coisa boba aqui, que não é boba, eu não acho nem um pouco boba. Por exemplo, o modo de se vestir. Bom, eu quero ser uma pessoa que, sei lá, uma empresária lá na frente, e como é que uma empresária se veste? E ok, não tô falando que eu vou jogar todas as roupas do meu guarda-roupa fora e comprar tudo de novo, não. Mas eu vou começar a me vestir intencionalmente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, sobre como você quer ser visto. Porque você nunca sabe
quem tá te vendo e quem vai te ver pela primeira vez daquela forma como você tá vestido. Gente, a imagem, ela conta, ela é a primeira coisa que conta quando você chega em um ambiente, beleza? Mas isso é coisa para outro vídeo. Então, é isso, colocar no papel e começar a movimentar, a partir do que tá no papel, sobre quem você quer ser, que você ainda não é, mas que você pode fazer ali algumas coisas para se aproximar mais da versão que você quer ser, do que da sua versão atual, ou do que a versão que você era antes, beleza? Esse é o primeiro tópico. O segundo é: você vai ser grato por tudo de bom e ruim que te aconteceu. Como assim, Aniele? Você tá querendo que eu seja grata por uma pessoa que me traiu, por exemplo? Você tá querendo que eu seja grata por um golpe que eu levei? Sim. O que isso te trouxe? O que te transformou essa coisa ruim? Gente, tem uma passagem na Bíblia que eu não vou saber exatamente, mas que eu não lembro, né? Mas que fala um pouco sobre isso. O que você ganha sendo grato? Ou o que você ganha... no trecho fala sobre fazer bem a quem te faz bem, né? O que você ganha sendo grato por algo de bom que te aconteceu, se todo humano na face da Terra vai ser grato por algo de bom que aconteceu? Você tá ali num senso comum, não tem nada de diferenciado nisso, isso é o normal. Mas quantas pessoas são gratas pelo que aconteceu de ruim com elas? Não pelo acontecimento, mas pelo que aquela experiência ensinou aquela pessoa. Isso aqui é um ponto forte. Isso aqui faz a diferença no rolê. Você pode achar que é coisa de, sei lá, coach, sei lá o que você pode achar. Mas você não precisa acreditar em mim, faz. Ah, Aniele, mas vai ser falso. Esse primeiro momento vai ser falso. Beleza. Sabe aquela coisa de você repetir tantas vezes a mesma mentira até que ela se torne verdade? Tem um momento que todo mundo passa a acreditar que é verdade? Repete sem ser, até um momento que você vai fazer isso, vai falar, realmente. Se você tá com muita dificuldade, faz aquela pergunta, o que isso me ensinou? O que eu aprendi passando por isso? Quem eu me tornei passando por isso? Se você acha que você se tornou uma pessoa pior, acho que vale você olhar para esse lugar. Porque não é sobre o outro, é sobre você. E aí o terceiro tópico disso aqui que a gente tá conversando é: pega tudo que você colocou no papel e vai agir. Pode ser que talvez você tenha que fazer uma conversa difícil diante do que você colocou no papel. Pode ser que você tenha que tomar uma atitude, impor um limite, ou enfim, não sei o que você precisa fazer aí pra fechar esse ciclo. Mas ideia no papel não muda o mundo, sabe? E coisas, anotações e objetivos no papel, eles são só papel, se você não fizer nada com eles. Então o que eu tô te convidando a fazer aqui é um movimento de ação que não tô dizendo que vai ser confortável, mas que com certeza isso vai mudar o seu movimento para quem você quer ser e o que você quer fazer da vida. Então, tá aí, te desafio. O meu desafio dessa semana é vir aqui trazer um vídeo todo dia, porque eu quero transbordar e eu quero servir muito. Eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa pra contribuir com vocês. E eu quero fazer isso. E eu comecei nesse último Café de Papo Reto versão 3.3, é só um esquenta, é só um aquecimento. O que vem por aí é muito melhor e me aguarde, que a minha versão 3.4, meu bem, vai ser extraordinária. O que você vai fazer com o seu novo ciclo? Começa!